Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui em mais uma leitura diária desta quinta-feira que o Senhor tem nos concedido e caminhamos aqui para a lição de número 2, que estará falando para nós, estaremos aprendendo sobre a nossa irmã Sara, uma mulher virtuosa da Bíblia Sagrada, que inclusive a sua história vai ser mencionada, o seu nome vai ser mencionado lá na carta aos Hebreus. A leitura diária desta quinta-feira se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 11 e o versículo 11, que diz assim: Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Quando nós observamos o capítulo 11 do livro de Hebreus, nós vemos o escritor sagrado mencionar a quantidade de pessoas que fizeram parte ali do Velho Testamento e que utilizaram a fé. Ele inicia falando sobre o que seria a fé. E depois ele vai mencionando vários personagens como Noé, Abraão, nós temos Sara e temos outros personagens também, outras pessoas que aparecem aqui neste texto sagrado como um exemplo de fé para nós. A história de Sara é uma história conhecida, uma mulher que teve filho em sua velhice, que era um filho da promessa. Mas que quando Deus fez essa promessa, ela sorriu, ela achou muito difícil que isso acontecesse, mas depois ela creu. E Sara teve o seu momento de fraqueza em que ela tentou ajudar Deus, dando a sua serva para que ela tivesse filhos com seu esposo e, de certa forma, Abraão pudesse ter filhos, pudesse cumprir essa promessa. E nós vamos ver mais à frente que Deus vai conceder Isaac para Sara, vai conceder um filho para Sara. E ela aparece aqui no livro de Hebreus como um exemplo de fé. Pela fé, a mesma Sara recebeu virtude de conceber e deu à luz fora da idade. É interessante porque o versículo que abre este capítulo, ele vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Irmãos, quando nós falamos sobre fé, sobre ter fé, é algo realmente que mexe muito conosco que somos cristãos, porque às vezes nossa fé é um pouco falha. Às vezes nós olhamos muito para as circunstâncias e deixamos de olhar para o tamanho do Deus que nós servimos. E foi isso que Sara fez. A princípio, ela olhou para as circunstâncias, ela já velha, o seu esposo já velho também, e ela não viu mais uma chance de que ela ainda poderia ser mãe. Então, quando ela olha muito mais para a circunstância do que para Deus, ela fraquejou em sua fé. Mas depois ela crê na promessa de Deus. E fé é isso, é acreditar em Deus mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. É nós olharmos à nossa volta e ver que as coisas às vezes estão embaraçadas, que as portas estão fechadas, mas nós cremos que coisas boas nos esperam porque Deus prometeu, porque Deus fez uma promessa. É olhar para nós mesmos e dizer, mas eu jamais seria capaz, mas é entender que Deus fez uma promessa. E Deus, ele tem feito promessas maravilhosas em nossa vida. Ele tem nos visitado de uma forma especial. E nós precisamos crer nas promessas de Deus. Ainda que nós olhamos e as circunstâncias estejam totalmente contrárias,
que o vento esteja soprando ao contrário, que as ondas estejam tão grandes, mas é a nossa fé que vai nos fazer receber, crer e receber naquilo que Deus tem prometido para nós. A fé, ela funciona assim como uma criança em uma festa de aniversário. Quando você faz uma festa de aniversário para uma criança e diz que vai convidar os amigos, os parentes, aquela criança ela não sabe o que ela vai ganhar de presente, mas ela sabe que ela vai receber uns presentinhos. E isso faz com que ela se alegre, com que ela fique animada. Ela não sabe quais daquelas pessoas realmente estarão na festa, mas ela sabe que estarão, que alguém vai vir para a sua festa. A nossa fé, ela precisa funcionar desse jeito. É nós entregarmos o controle da nossa vida para Deus e dizer: eu não sei quais as bênçãos que me aguardam, eu não sei por quais dificuldades eu ainda vou passar, mas se eu estou segurando na mão do Mestre, eu sei que eu não vou ficar desamparada. Eu sei que tem bênçãos que me esperam, que tem lutas que me esperam, mas que em todos esses dias, sejam eles felizes, sejam eles tristes, eu vou ter o cuidado especial do meu Deus. Deus abençoe os irmãos, abençoe os nossos pastores, os irmãos comentaristas, que Deus abençoe a cada um de vocês que tem acompanhado os nossos vídeos aqui no canal. E Deus abençoe também os irmãos que fazem esta leitura diária.